Fala, guerreiros de Athena! No vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde, lembrando que as perguntas não são feitas nos comentários desse vídeo, e sim nos posts lá na aba comunidade, onde eu peço as perguntas. Então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos de mais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Matheus Silva Noleto. Sérgio, se no castelo de Hades, Mu, Aiora e Miro tivessem usado a exclamação de Atenas, eles teriam derrotado Radamantes, visto que os três estavam com um poder reduzido por causa da barreira de Hades. Isso provavelmente teria influência na força da exclamação de Atena, mas mesmo assim eles teriam conseguido derrotá-lo com isso? Primeiro, temos que entender o que exatamente a exclamação de Athena é. Bom, basicamente ele é o cosmo concentrado ao máximo dos cavaleiros, jogado e unidos em um único ponto. Por isso, inclusive, ela é tão destrutiva, pois o dano em um único ponto é maior que um dano disperso. Contra Shaka na luta dos renegados, ele ativa o Tesouro do Céu, liberando todo o seu cosmo acumulado, se tornando o mais poderoso cavaleiro ali em nível de cosmo energia. Não é à toa que todos os renegados não fizeram nada para tentar sair daquela situação, porque não tinha o que fazer. Eles não teriam como superar o cosmo de Shaka naquela situação, sendo a única forma a exclamação de Athena. E por que a exclamação de Athena? Simples, porque é a união do cosmo dos três. Vamos inventar aqui alguns números imaginários, que só vão servir para ilustrar mesmo. Imagina que o poder comum do cavaleiro vai de 0 a 100%. Shaka, quando libera o Tesouro do Céu, ele libera seu cosmo acumulado, ou seja, já não é 100%, e sim 150% de capacidade de cosmo. Logo, Saga, Camus e Shura isoladamente não conseguiriam se livrar da técnica, pois o limite deles é 100%. Ao usar a exclamação de Athena, suas capacidades são unidas. Então, matemática básica. Unindo o poder dos três, eles teriam 300% de poder de cosmo, tornando os 150 de cosmo do Shaka inúteis. Agora, jogando a situação que você falou, o poder dos três Cavaleiros de Ouro foi diminuído para 10% da sua capacidade total. E Radamantes já tem um poder equivalente aos Cavaleiros de Ouro normalmente. Logo, seria o 100% dele contra 30% do poder combinado dos três Cavaleiros de Ouro. Ou seja, não daria em nada, porque o poder não seria suficiente. A exclamação de Athena não adianta de nada se o poder base dos três está nerfado ao máximo. Daniel Leal Navarro. Sérgio, isso corrói meu cosmo. No fim do primeiro capítulo, Marin mostra o rosto a Seiya, antes dele ir pro torneio galáctico. Após a caça de peixes, ele tem a oportunidade de ver o rosto dela e não o faz, onde China aparece e diz que talvez mostre seu rosto após a batalha com o mestre. Tipo, hein? Ele já viu o rosto dela. Portanto, todo o rolê de ser Seika é sem sentido, não? É porque o Kurumada esquece as coisas que ele mesmo faz muitas vezes. Aliás, o próprio mistério de Seika ser Marin foi uma das coisas mais mal contadas que eu já vi esse velho desgramado fazer. Tenho que admitir que o reboot da Netflix, nesse quesito específico, conseguiu fazer uma história mais coerente quanto a esse mistério. E vocês sabem, né? Pra eu elogiar algo nesse reboot, é porque a coisa foi séria pro lado do Curupira. Cauê Darcy Alves. Olá, Sérgio. Até hoje eu acho que isso é um furo de roteiro. Se você conseguisse me explicar, agradeceria. Como Shaka sobreviveu a uma exclamação de Athena? Eu sempre entendi que o oitavo sentido permitia que alguém que estivesse bem fisicamente chegasse vivo ao mundo dos mortos, como foi o caso dos Cavaleiros de Bronze, Miro, Doku, Kanon, Mu e Aiora. Mas Shaka foi claramente assassinado pelos renegados e teve seu corpo obliterado pela exclamação de Athena, mas chegou vivo e inteiro no inferno. Porque seguindo essa lógica do que aconteceu com Shaka, então qualquer pessoa que tivesse despertado o oitavo sentido seria imortal, já que o oitavo sentido permitiria que ela continuasse viva, independente do dano que causou a sua morte? Por exemplo, Shura, Camus, Afrodite, Saga e Máscara da Morte poderiam ter sobrevivido à Batalha das 12 Casas se tivesse o oitavo sentido desperto? Cara, eu vou te ser sincero numa coisa. O oitavo sentido é um dos elementos mais mal explicados em Cavaleiros do Zodíaco, e nem spin-offs fizeram lá um uso muito coerente. Eu já dou exemplos. O que eu posso te elucidar é o seguinte: Shaka não sobreviveu à exclamação de Athena, ele morreu.
Que isso fique bem claro. A mesma coisa Athena quando tirou a própria vida com a adaga dourada. Ela também morre. Acontece que ao despertar o oitavo sentido, você consegue ir de corpo e alma para o mundo dos mortos, mantendo seus outros sentidos. Quando você morre sem ter despertado esse sentido, os seus sentidos do primeiro ao sétimo simplesmente são tirados, só restando o próprio oitavo sentido, que é importante entender que todo ser humano tem. Só que se você tiver apenas o oitavo, você se torna aqueles mortos zumbis que vemos no mundo dos mortos sofrendo por toda a eternidade. Então, como Shaka despertou esse sentido em vida, assim que ele morre, seu corpo fica preservado lá no mundo dos mortos, junto com os outros sentidos. A mesma coisa com Athena. Só que o que acontece com Athena nos elucida um pouco mais sobre o que houve. Assim que ela tirou sua própria vida, seu corpo permanece um tempinho no mundo dos vivos. Só que no meio do caminho, os renegados percebem que simplesmente o corpo dela sumiu, ou seja, foi transportado ao mundo dos mortos. E essa é toda a informação que nós temos. Agora, se tem limite, isso não sabemos. Tipo, toda vez que a pessoa morrer, ela usa esse sentido e bam, vive pra sempre? Eu creio que talvez isso seja permitido apenas uma vez, tanto que os 12 Cavaleiros de Ouro morreram em definitivo. Seus corpos somem, e isso incluindo Shaka. Eles não retornam mais. Só que podemos ir na linha de, se seu corpo verdadeiro foi destruído no mundo dos mortos, aí ele não terá capacidade mais de retornar. E sobre o exemplo que eu falei em spin-offs, The Lost Canvas mesmo, o Asmita usa o oitavo sentido para elevar seu cosmo ao máximo e fazer utilizável os frutos da Mokurenji para criar o Rosário de 108 contas. Só que ele morre, e morre. Não vai pro mundo dos mortos com vida nem nada, sendo que ele despertou o oitavo sentido. É bem confuso. Nick Steiner, como Shiryu e Yoga atravessaram o rio Aqueronte? Simples, o Caronte de Aqueronte não morreu no confronto contra o Seiya. No mangá é mostrado ele cantando depois de cair no barco. Unindo a informação que Yoga e Shiryu disseram que tiveram que pagar a travessia do rio Aqueronte, isso fecha todas as dúvidas que eles passaram pelo Caronte, e provavelmente deram um fim definitivo a ele. Okano e Doku podem ter dado, provavelmente o último que subiu no barco. Gabriel Comide. Fala Sérgio, tudo beleza? Eu gostaria de fazer uma pergunta fora do universo de CDZ. Em Dragon Ball Z, nós vemos algumas atitudes egoístas do Goku, como quando ele deixa Vegeta ir embora do planeta Terra para ter o prazer de lutar contra ele novamente, ou então em DBZ Super, que ele arrisca a existência de vários universos para ter o prazer de ter uma grande luta, mesmo sendo alertado por Bills. Diante disso, Goku seria egoísta? Ele deveria conseguir subir na nuvem voadora, onde apenas os puros de coração conseguiriam? Obrigado! Pergunta de Dragon Ball. Vamos ver se meus conhecimentos não estão tão enferrujados. Bom, existe uma diferença entre ser puro e ser bondoso. Goku pode subir em cima da nuvem voadora não porque ele é bondoso, e sim porque ele é uma pessoa que não vê maldade nas coisas. Você percebe que o Mestre Kami não era uma pessoa ruim, mas ao mesmo tempo ele era um pervertido, e por isso não conseguiu subir. Goku basicamente não via maldade em nada do que ele fazia. Ele não via nada demais em organizar o torneio do poder, ao contrário de todo mundo que via que isso poderia dar muito ruim. Mas é aquilo, o próprio Akira Toriyama disse que Goku não é um herói. Ele basicamente é um cara que luta pra se satisfazer. Lutar é o que dá emoção pra vida dele. Claro que ele também não é um vilão. Ele mesmo já se sacrificou 2 vezes por Gohan. Mas, por mais doido que isso pareça, a classificação de anti-herói cabe perfeitamente nele, porque ele vai agir como herói ou vilão quando estiver no interesse dele, assim como os anti-heróis fazem. Wagner Viana. E aí, Sérgio? Vou tentar ser direto e evitar um TCC aqui. Assim que Seiya ganha sua armadura de bronze, Marin põe a ele a prova de lutar contra uma cavaleira de prata, no caso a China. E assim que Seiya desperta seu espírito de guerreiro, China não consegue mais acompanhar os movimentos dele, além de ter sua máscara quebrada. Então minha pergunta é, China é fraca ou só foi nerfada inicialmente? Acontece que essas divisões de poder e velocidade no universo de Saint Seiya ainda não tinham sido bem definidas. Aliás, não sabemos nem se realmente China iria ser uma Amazona de prata inicialmente, até porque sua armadura foi revelada muito tempo depois. Por isso, China não acompanhar o Seiya poderia fazer sentido inicialmente, mas perdeu completamente assim que sua patente foi apresentada posteriormente.
Francisco Rodrigues. Katsu, eu posso apenas uma pergunta e é sobre o Tokusada Ômega. O que diabo ter a ver a manipulação de tempo com a armadura de aquário? PS, gosto muito do seu canal e foi você que me incentivou a ler o mangá de CDZ. Abraços. Eu não acho que necessariamente os ataques dos cavaleiros devem fazer uma baita de uma referência às suas constelações protetoras. Por exemplo, a Excalibur, a espada sagrada inglesa, tem nada, absolutamente nada, nenhuma ligação à constelação de Capricórnio. Eu acho muito bom colocar habilidades novas nos dourados. Eu acho uma mudança super bem-vinda. O problema é que colocaram em um personagem sem sal, sem carisma, pra usufruir dessas habilidades. Então não é que as habilidades são ruins, é que o usuário dela que é. Mas não tem nada a ver basicamente tempo com a constelação de Aquário. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se não forem inscritos, deixar aquele like gostoso, me seguir nas redes sociais que é muito importante, clicar na minha loja e adquirir uma camiseta que isso me ajuda demais. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!